seu pai te influenciou na escolha da sua profissão de jornalista? Então, eu costumo dizer que o meu pai me influenciou indiretamente. Nunca foi uma influência direta dele chegar e falar, eu gostaria que você fosse. Nunca a gente teve essa conversa. Mas a paixão do meu pai pelo jornalismo me influenciou, acho que desde que eu nasci. Então, eu via muito isso dele voltar das reportagens, fosse em viagem, ou mesmo das reportagens do dia a dia. Eu achava fascinante que ele sempre voltava com muita história para contar. E eu achava aquilo, eu falava, nossa, quando eu crescer eu quero fazer a mesma coisa, porque deve ser muito bom. Então, quando tem alguém que é apaixonado assim pela profissão, ele transmite isso, né? Então, desde pequena, eu não tive dúvida que era o que eu queria fazer e também aprendi com ele que o jornalismo é mais do que uma profissão, uma opção de vida. Você acaba sendo jornalista 24 horas por dia, assim. Quando eu resolvi prestar o vestibular, foi super natural a minha decisão. E eu sentia que eu já era jornalista desde pequena, porque eu ficava sempre antenada. Assim. Então, é assim como seu pai, você já se iniciou na carreira bem cedo, né? Ele com 16, você tinha 17? Tinha quase 18, Quase 18. É. E como você descreveria o perfil profissional dele, do seu pai? Bom, eu acho que, acima de tudo, além da competência natural que ele tem, né, como se ele tivesse nascido jornalista também, acho que tem a questão ética e humana muito grande. Meu pai ele sempre se envolveu muito com as histórias que ele contava, com os personagens daquelas histórias, né? Então, porque o jornalista ele conta histórias. E quanto melhor você conta aquela história, mais você vai transmitir para o leitor a realidade daquela pessoa ou daquela notícia que você está passando, né? Aí, quais as coberturas de destaque? Qual foi a maior, assim, que ele cobriu? Você se lembra? Assim, engraçado que eu como filha, né, então eu tenho uma memória diferente daquelas que os leitores têm, que são as pessoas mais velhas, que é muita coisa. Mas é que você, assim, se lembra. Então, porque muita coisa importante que ele cobriu, às vezes eu era pequena, então assim, a memória como filha que eu tenho era do meu pai viajar para fazer uma cobertura, ou na Copa do Mundo, não sei o quê, e eu ficar sem meu pai muito tempo, porque ele viajava muito para fazer as matérias, né? Mas acho que tiveram muitas, eu tenho muita lembrança assim das coberturas que ele fez quando a gente morou na Alemanha, que em 78 ele foi correspondente. Isso que eu ia te perguntar, vocês moraram com ele lá também? Sim, então, em 78 ele foi ser correspondente na Alemanha pelo Jornal do Brasil, né? Ele tinha 30 anos, super novinho, minha mãe tinha 25, eu tinha 5, a minha irmã 2. A gente ficou pensando nisso na hora de escrever. Será que eles foram? Não, nós somos... Então lá eu lembro muito, porque eu lembro assim, hoje o que o papai está fazendo? Então ele cobriu visitas dos presidentes lá, acho que a grande cobertura que eu me lembro, que eu acompanhei com 5 anos, foi a posse do Papa João Paulo II, porque foi naquele período que o Papa morreu e ficou pouco tempo, logo morreu de novo e escolheram o João Paulo II. E a gente estava na Alemanha nessa época e meu pai foi enviado para o Vaticano para fazer a cobertura e nós fomos juntos. Então, porque também já estava na época de voltar para o Brasil, então eu lembro que eu ficava com aquela sensação que tinha que esperar sair a fumacinha branca, que para mim seria voltar para o Brasil, porque daí escolher o Papa novo eu ia poder voltar, né? Então acho que principalmente essas, de quando eu era menor, assim, eu sei inclusive que a gente acabou indo para a Alemanha por uma questão até de política do país, da época da ditadura e tudo. Mas aí eu não tenho essa memória, né? Mas diversos prêmios que ele ganhou, todos com base em grandes reportagens sobre os poceiros, sobre Serra Pelada. Então eu me lembro muito que ele chegava e ele escrevia muito. Minha mãe falava, não vai caber no jornal tudo que você escreve. Daí as matérias viravam livros, né? De tanto que ele escreve. E, assim, para ele, não sei se você consegue nos falar, como que foi ser secretário de imprensa do governo Lula? Eu acho que foi um grande desafio e uma grande realização pessoal também e de acreditar numa coisa que ele lutou durante tantos anos. Ele lutou muito por melhorias e tal, se tornou amigo pessoal do Lula, foi assessor nas campanhas. Então, naturalmente, quando o Lula ganhou, como meu pai já era assessor, foi natural para ele ser secretário de imprensa.
Acho que foi um desafio grande e ele ficou lá o tempo que tinha que ser, porque ele é, acima de tudo, um repórter, né? Ele não consegue ficar num gabinete fechado, ele precisa escrever e ir para a rua fazer matéria, como faz até hoje pela Revista Brasileiros e também escrevendo no blog do R7. Sim. Você pensa que seu pai influenciou no meio acadêmico? Eu acho que sim, né? Quer dizer, eu fiz faculdade, eu me formei em 94, faz tempo já. Mas eu acho que para os alunos de antes e para os alunos ainda de hoje, como vocês estão fazendo trabalho sobre ele, né? Eu percebo que a influência é grande pelos livros que ele escreveu e por ele ainda estar nativo esse ano, né? Ele comemora 50 anos como jornalista e sempre atuando, nunca deixou de atuar, né? Então, eu acho que é uma influência grande, sim, porque acho a história profissional dele tem muito a ensinar para todas essas gerações, né? Exemplo, né? Eu acho que é um exemplo. E também os livros dele acabam sendo livros que se tornam livros de história do país, né? São livros que contam época, então marca um pouco essa história e mostrando a visão dele como jornalista, tendo essa visão sempre humana das histórias também, né? Não só, porque acho que hoje em dia o jornalismo às vezes tem uma tendência muito de falar só em números, né? Quando por trás de números existem pessoas. Então, Ele sempre conta bastante história mesmo, que a gente estava lendo. E qual o livro que você mais gosta dele? eu gosto dessas reportagens, o Massacre dos Poceiros, o Serra Pelada, e acho que do Golpe ao Planalto é o mais completo, porque daí conta toda essa trajetória e tem uma parte também da história da família. Às vezes eu leio uns trechos para os meus filhos, para eles saberem um pouco da história da família, assim. Acho que esse é legal. E ele continua escrevendo. Em breve ele vai lançar mais um livro aí, com base nas crônicas que ele publica no blog. Nós escolhemos o livro dele, A Prática da Reportagem, para fazer o nosso fechamento. Você acha que ainda hoje existe essa prática? E você consegue falar um pouquinho desse livro para a gente? Então, pode ser. O que eu sei é o seguinte, que houve uma época, e assim, a reportagem você faz indo para a rua. Não tem jeito, o repórter tem que ir para a rua fazer matéria. Eu, até como segui a profissão do meu pai, acabei procurando um outro rumo, sempre trabalhei em televisão. Meu pai sempre tinha trabalhado em jornal, hoje ele trabalha em TV também. Mas o repórter de TV tem que ir mesmo para a rua, né? O que acabou acontecendo, e meu pai acho que fala disso, se não me engano, nesse livro, é o repórter de redação, aquele que faz uma matéria por telefone, hoje em dia pela internet. Aí não vai ser a mesma, né? Você não vai. Essa emoção da gente estar conversando aqui é completamente diferente, né? Você interpretar o olhar do outro, o gesto, o ambiente. Então, eu acho que uma coisa que nunca vai mudar, mesmo que as tecnologias avancem e tudo mais, é que lugar de repórter é na rua. Meu pai sempre falou isso, né? Então, você quer fazer uma matéria sobre a situação das pessoas que estão na enchente lá ainda no Acre, por exemplo, você tem que ir até lá, botar o seu pé na lama, conversar com as pessoas. Nunca vai ser a mesma matéria de você ligar, falar por telefone ou pelo Facebook com alguém, né? E também isso de o repórter indo para a rua e checando a informação que se transforma em matéria. Não pode, acho que acabou tendo uma tendência, aí até uma opinião minha, mas assim, de ter a matéria da redação. Então, fazem uma reunião de pauta e decidem que essa é a matéria que você vai fazer. Mas você só vai saber qual é a matéria indo lá, né? Não, então, a matéria ela não pode ser simplesmente um cumprimento daquilo que foi decidido numa reunião. Ela é o que você... Por isso que eu acho que o lugar de repórter é na rua e você procurar na sua matéria também um diferencial. Contar aquela história que ninguém vai contar, porque tem matéria que todo mundo está indo fazer. O que você, como jornalista, pode trazer além, né, daquilo? Fala pra caramba, né? Você respondeu a próxima pergunta. Você sabe nos contar como seu pai ficou conhecido como repórter fofoqueiro?
Acho que é por causa da reportagem, justamente disso, né? Dele fazer uma matéria que todo mundo estava fazendo, e ele resolveu bater o papo com o pipoqueiro e contou a história toda sob a ótica do pipoqueiro, né? E daí isso traz uma outra visão, e essa coisa de humanizar a história. Você tem direito a uma pergunta, vai. Não deixou você falar até agora. Ele quer ser jornalista, quer ser comentarista de futebol. De esporte, meu Pedro. Mas sobre os prêmios dele, quando ele ganhou da ONU. Ele ganhou o prêmio do Vladimir Herzog, né? Isso. Foi super legal, porque quando eu era criança, eu sempre ia com meu pai receber os prêmios. E nesse aí a minha filha já tinha nascido, ela subiu no palco com ele, a neta foi receber. Mas vou falar, então vou dar um recado como jornalista e eu sou muito chamada para fazer palestra em faculdade. Eu fui recentemente fazer na ESPM e foi também um jornalista esportivo. E o que eu achei legal que eles falaram lá é que assim, jornalista acima de tudo é jornalista, né? Então você, mesmo se você resolver fazer esporte, acima de tudo você vai ser jornalista e fazendo esporte ou não, você tem que ser capaz de fazer tudo, né? Eu acho que eu sou uma coisa que eu tenho que falar, ficar na rua. Na rua é legal pra caramba, conhece o redor que tá acontecendo atrás de você. Porque não você ligar pra pessoa, você tá só falando assim, não dá pra ver a face. Porque mesma coisa, talvez você só escreve, não dá pra ver a pessoa. É mais fácil ver a pessoa dia a dia. Se comunicar junto com as pessoas. Mas mesmo assim é importante os estudantes saberem também, né, que no jornalismo não tem só a carreira de repórter, né? A profissão é bem ampla. Então, assim, enquanto repórter, para fazer ou escrever uma reportagem, acho que você tem que ir para a rua mesmo. Mas é legal você saber, porque nem todos vão ser repórteres, e tem outras coisas legais para fazer dentro do jornalismo. Para você ser um repórter de rua, você tem que conhecer muito bem como funciona uma redação, tem que fazer outras coisas, porque tudo é um aprendizado. Isso, a minha chefe no SBT e na Record, ela me ajudou muito, porque eu antes de ser repórter fui rádio escuta, fui pauteira, fiz outras coisas. Eu falei nessa palestra, que até era para alunos de terceiro ano do ensino médio que vão prestar vestibular, né? Jornalismo, acho que como toda profissão, você tem que ter paixão pelo que você faz, tem que ter humildade, tem que saber que acho que às vezes cria uma ilusão que você vai sair da faculdade com um bom emprego, ganhando alto salário. Todo mundo tem que começar de baixo. E você só vai chegar em algum lugar se você tiver um caminho sólido que você vai traçando, né? Então, por exemplo, eu quando me formei, eu era rádio escuta lá no SBT, ganhava salário mínimo, não ganhava nem o piso de jornalista, mal dava para pagar minha faculdade. Aí, assim, porque às vezes você olha lá, parece que foi fácil para todo mundo. E não foi, você tem que ralar. O que eu sinto, às vezes, é que tem alguns jovens que não querem pegar muito no batente, mas querem chegar em algum lugar. Mas só vai chegar se você trabalhar, né? Acima de... Tem que ser isso, né? Não tem jeito. Tanto que quando eu entrei na Globo, meu horário na Globo era da meia-noite às 8 da manhã. Não é um horário fácil para trabalhar tudo, mas... Quer dizer, eu acho que para você chegar em algum lugar, você tem que também passar por algumas dificuldades, né? Por causa dos seus filhos, né? Então, eu entrei na Globo e aí fiquei 12 anos lá e durante esse período casei, tive filho, tive 3 filhos. Até o meu mais novo me ligaram agora da escola que ele estava doente, eu pedi para minha amiga ir buscar ele. E daí, assim, quando você é mãe, gente, eu começo a falar, porque se não quiser gravar mais, mas como vocês sabem até aqui, a minha experiência, né? Enquanto estudante, jornalista e mãe. Mas, assim, depois que você tem filho, tem coisas que você tem que rever na sua vida, porque não dá para ser a melhor jornalista, a melhor mãe, o melhor tudo. Então, chegou um momento que, assim, eu tinha 3 filhos pequenos, eles precisavam da minha atenção e não dava para ser repórter da Globo e mãe de 3 com a atenção que eu queria dar ao mesmo tempo. Porque é uma profissão sacrificante também. Você faz plantão, né? Não tem Natal, Ano Novo. Você tá lá como médico, faz plantão, né? Quem trabalha Natal, folga no Ano Novo, não sei o que. Eu faço isso também. Então, fim de semana, e daí assim, trabalhava fim de semana, era dobrado. 14 horas no sábado, 14 no domingo. Aí ficava assim com as minhas filhas no fim de semana. Então, tava ficando muito pesado pra mim.
Aí eu resolvi pedir demissão, mas vi que eu não precisava abandonar a carreira, né? Que eu podia, assim, mudar o rumo da minha carreira. Daí, assim, fiquei um tempo no SBT Repórter, que tinha uns horários melhores e tal. E acabei criando o Papo de Mãe, que é, acima de tudo, um programa jornalístico também. E daí eu unia minha experiência como mãe e como jornalista. Até hoje Tá no ar há 5 anos. Tem bastante reportagem legal lá. basicamente, quais são as reportagens, assim, do programa que estão me aprofundando? Do programa? Não, a gente faz... tem 1 hora de duração o programa e a gente faz reportagens. Cada programa tem um tema específico. É a pauta vocês mesmos que decidem. Então a gente trata assim de temas de saúde, comportamento, educação. Então esse que eu estou editando agora, a gente gravou com mães que são professoras. Aí a gente foi fazer reportagem numa escola onde tem uma professora que dá aula há 40 anos, para dizer como é a relação dela com os alunos, tudo. E pra gente, você pode deixar alguma mensagem além do Pedro? Não, eu acho que assim, o que eu falo para todos os estudantes, né, de jornalismo, acho que todas as profissões exigem dedicação, mas o jornalismo você tem que ter paixão mesmo pelo que você faz, para fazer bem feito. Tem que ler muito, estar bem informado, gostar de contar histórias, né? Não necessariamente precisa ser uma pessoa expansiva, que fala, eu sou meio tímida, mas tem vários cargos que você pode exercer, não necessariamente ser repórter, né? Ou falar na televisão. Eu acho que tem muita coisa para fazer com a internet também. E, acima de tudo, ter humildade, ser responsável, porque, bem ou mal, o jornalista lida com a vida das pessoas, né? Você vai falar da vida de alguém. Então, ter responsabilidade e, principalmente, com a informação que você vai passar. E também, às vezes, até pensar numa função do jornalismo como uma função social. Porque você levar a informação também é ajudar o outro. Né? Então, também tem esse lado legal do jornalismo, de prestação de serviço.